Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns objetos da geometria espacial. Mas você lembra qual é a diferença entre geometria plana e geometria espacial? Vamos ver! Um plano é como se fosse uma folha infinita, e os elementos da geometria plana estão nessa folha, como, por exemplo, os polígonos, que nós já vimos, como esse quadrado, um polígono com 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Na aula de hoje, nós vamos ver algumas figuras tridimensionais, chamadas de poliedros, que são as figuras tridimensionais formadas por polígonos. Vamos iniciar vendo alguns elementos dos poliedros. Por exemplo, esse segmento de reta compõe um dos polígonos que formam o poliedro. Esse segmento é chamado de aresta. Já os pontos de encontro das arestas são chamados de vértices dos poliedros. E, finalmente, os polígonos que compõem o poliedro são chamados de faces. Por exemplo, nesse poliedro nós temos uma face que é um triângulo. Agora vamos usar esse exemplo para diferenciar dois tipos de poliedros. Nós temos esse que já vimos e agora temos esse outro aqui. Você consegue notar as semelhanças e as diferenças entre eles? Vamos ver! Bom, nós observamos que esses dois poliedros têm a parte de baixo com o mesmo formato, um formato quadrado. Essa parte de baixo nós chamamos de base do poliedro. Mas no poliedro do lado direito, nós temos no topo também uma outra base, exatamente igual à base de baixo. Uma outra diferença entre esses dois poliedros são as suas faces laterais. No primeiro, nós temos uma face triangular, já no segundo, nós temos uma face retangular. Observe, as faces laterais são triangular e retangular, respectivamente. Assim, nós vamos nomear esses polígonos de acordo com essas características. Os polígonos que tiverem uma base e faces laterais triangulares serão as pirâmides. Já os polígonos que tiverem duas bases e faces laterais retangulares serão os prismas. Vamos observar agora essa pirâmide e esse prisma. Eles possuem a mesma base, mas a gente observa que na pirâmide o topo dela é composto de apenas um ponto, que é o vértice de encontro de todas as faces laterais, que são triângulos. Assim, nós notamos essas diferenças entre as pirâmides e os prismas. Agora, vamos dar uma olhada nessa pirâmide. Nós podemos encontrar uma pirâmide parecida com essa em construções, como essa da foto, que tem o formato de uma pirâmide. Agora, nós vamos fazer uma planificação dessa pirâmide, ou seja, nós vamos representar todas as suas faces em um mesmo plano. Vamos lá! Nós iniciamos com a base da pirâmide, que aqui é uma base quadrada. Em seguida, tiramos as faces laterais, como esse triângulo, esse outro triângulo, esse aqui e, finalmente, a quarta face lateral. Essa pirâmide possui base quadrada e 4 triângulos como faces laterais. Essa é a planificação dessa pirâmide. Agora, vamos ver alguns outros exemplos de poliedros e suas planificações. Aqui nós temos uma caixinha de biscoito, e nessa caixa a gente pode observar que ela tem um formato de prisma. Observamos que o topo e o fundo da caixa são iguais. Vamos ver uma representação do prisma que podemos ver nessa caixa, que é essa aqui. Agora, vamos procurar uma planificação desse prisma, ou seja, vamos representar as suas faces em um mesmo plano. Vamos lá! Começamos com as duas bases e essa face lateral.
Aqui a gente observa que a base do topo e a base de baixo são iguais. Nesse caso, nós observamos que a base possui um formato de hexágono e a face lateral possui um formato retangular. E o mesmo vai acontecer para todas as outras faces laterais. Elas vão ter formato de retângulo. Vamos ver. Se nós separamos e posicionamos na posição correta cada uma das faces laterais, nós temos essa planificação do prisma que nós tínhamos anteriormente. Esse prisma possui a base em formato de hexágono, então ele é chamado de prisma hexagonal. Agora, mais um exemplo. Dessa vez, nós temos essa embalagem de presente. E essa embalagem pode ser vista como esse poliedro. Esse poliedro possui todos os ângulos retos e todas as suas faces são retângulos. Vamos ver isso na planificação dele. Vamos lá! Começamos separando essa face lateral, em seguida a base e a outra face lateral. Agora temos a base de cima e as outras duas faces laterais. E essa vai ser a planificação desse poliedro. A gente observa que todas as faces são retângulos, então esse vai ser um prisma retangular, pois além de suas faces laterais, as suas bases também são retângulos. Agora vamos ver um outro exemplo. Dessa vez vamos ver esse brinquedo, que possui um formato de pirâmide. A gente observa nas faces que podemos ver que elas são triângulos. Além disso, há duas outras faces que estão do outro lado da figura. Nós vamos observar nesse esquema. Agora vamos fazer a planificação desse poliedro, separando face por face. Observe! Começamos por esse triângulo e agora esse outro triângulo. Já as duas faces restantes também são triângulos, ou seja, esse poliedro é composto por 4 faces que são triângulos. Além da base triangular, ele possui 3 faces laterais, também triangulares. Esse poliedro nós vamos chamar de pirâmide triangular, ou seja, o brinquedo que vimos no início tem o formato de uma pirâmide triangular. Agora nós vamos ver algumas situações problemas onde precisamos identificar a planificação de poliedros. Vamos lá! Dandara já está pensando nas lembrancinhas de Natal que vai dar aos seus familiares. Ela viu essa caixinha e teve a ideia de comprá-la para encher de guloseimas. Na loja, as caixas são vendidas desmontadas. Qual das opções abaixo é o modelo de caixinha em forma de pirâmide que ela deseja? Bom, nós observamos essas 3 planificações, que são justamente os moldes das caixinhas dessa loja. Vamos ver mais de perto. Agora observamos que a caixinha que Dandara escolheu possui a face lateral em forma de triângulo. Então, vamos escolher o molde que possui face lateral triangular. Bom, essa daqui não pode ser, pois a face lateral é um retângulo. E essa daqui também não, pois nós temos na face lateral um quadrado. Ou seja, a única dessas 3 planificações que possui a face lateral em formato de triângulo é essa aqui. A gente observa também que essa planificação possui base quadrada, ou seja, a caixinha que Dandara escolheu é uma pirâmide de base quadrada, representada por essa planificação. Ou seja, esse é o molde que a menina precisa para construir essa caixinha. Agora, vamos ver mais uma situação. Caixa explosão. Quando tiramos a tampa, ela se abre em uma única figura plana. Como ficará essa figura depois que a caixa for aberta? Bom, a gente observa no problema que nós precisamos identificar a planificação de um poliedro, que é a caixinha.
Nesse caso, a gente observa que para abrir a caixa, nós retiramos a tampa, ou seja, nós vamos ter uma planificação com apenas uma base. Bom, aqui tem 2 pontos que precisamos observar para descobrir qual dessas 4 planificações é a planificação da caixa explosão. Vamos iniciar olhando a base. Essa base é formada por um polígono com 6 lados, então vamos procurar entre as planificações aqueles que possuem hexágonos como base. Vamos lá! Essa primeira planificação possui base como um quadrado, então não pode ser uma planificação dessa caixa. O mesmo acontece com essa segunda, que possui um quadrado como base. Já as outras 2 figuras possuem bases em formato de hexágono, polígono com 6 lados. Então, ainda temos uma dúvida. Qual dessas 2 planificações é a da caixa explosão? Bom, para tirar a dúvida, vamos olhar a face lateral do poliedro representado na caixa. Bom, aqui nós temos uma face lateral em formato retangular. Então, agora podemos tirar a nossa dúvida, já que nessa planificação aqui, a face lateral é um triângulo. Então, a outra, que possui face lateral retangular, é a planificação da caixa explosão. Nós observamos, além da face lateral, a base em formato de hexágono. Ou seja, a planificação da caixa explosão é essa aqui. Bom, na aula de hoje nós vimos vários poliedros. Vimos também a diferença entre pirâmides e prismas. Em seguida, fizemos algumas planificações de poliedros. Bom, para essa aula era só. Eu vejo todos vocês na próxima. Tchau, tchau e até lá!